No vídeo de hoje, uma análise de uma carta, uma circular datada de janeiro de 1980, assinada pelo saudoso pastor Cícero Canuto de Lima, onde traz graves acusações sobre o processo de transição de sua presidência para o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Eu recebi um documento de um seguidor, o Augusto Lúcio Mendes, através da nossa página do Facebook, Diário Pentecostal Historiando. Trata-se de uma circular, como eu falei no início, de janeiro de 1980. O que eu vou fazer? Eu vou ler com vocês na íntegra e depois a gente vai tecer algumas observações, comentários, conclusões sobre ela. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa transição, porém não consta essa informação que vamos discutir neste vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo sobre a transição aqui na descrição. Antes de eu ler essa circular, a gente precisa contextualizar 3 situações históricas sobre o assunto. Primeira, a data da transição da presidência do pastor Cícero Canuto de Lima para o pastor José Wellington ocorreu no dia 6 de janeiro de 1980. Segundo ponto, a reunião ministerial marcada pelo pastor Cícero Canuto de Lima ocorreu no dia 15 de janeiro de 1980, Ocorreu não, foi agendada. Se ocorreu ou não, eu ainda não tenho essa informação, às 9 horas da manhã. E a data da morte do pastor Cícero Canuto de Lima ocorreu no dia 2 de outubro de 1982. Então, aí 2 anos, quase 3 anos depois. A versão oficial sobre esse processo de transição você consegue obter através da biografia do pastor José Wellington, escrita pelo Isael de Araújo, e a parte que eu vou passar aqui para você se encontra na página 173. Na ceia, José Wellington pôs um irmão para dirigir o culto e se reuniu à parte com o ministério. Expôs a situação para os pastores e eles reafirmaram que, de maneira nenhuma, aceitaria que a igreja fosse entregue ao outro pastor, e acrescentaram que o pastor Cícero de Lima estava sendo honrado e respeitado por José Wellington. Também decidiram naquele dia tirar uma comissão para formalizar a jubilação do pastor Cícero de Lima. Foram escolhidos os pastores Odilon Issa Caram, Eurico Bergstein, Antonieto Grangeiro Sobrinho e Alcino Ramos. A comissão foi à casa do pastor Cícero de Lima e ele aceitou a jubilação. Ele pôde assinar um documento no qual constava tudo o que precisava: motorista, médico, enfermeiros, remédios, e continuou recebendo o mesmo salário e nenhuma regalia de presidente foi retirada. Também o documento dizia que, na falta dele, a esposa Esther receberia 50% do salário que se pagava a ele. Pastor Cícero viveu pouco tempo mais e tudo foi mantido para a esposa. O culto de ceia foi realizado naquele dia sem problemas e nenhum dos ameaçadores apareceu. José Wellington decidiu que somente seria presidente se todo o ministério concordasse. Ele convocou os pastores da capital e do interior para tratar o assunto. O ministério se pronunciou por unanimidade favoravelmente ao seu nome. No dia 6 de janeiro de 1980, a igreja aprovou a nova diretoria do Ministério do Belém, tendo José Wellington como presidente. Circular, janeiro de 80. Aos irmãos pastores da Assembleia de Deus no Brasil. Convido o prezado irmão para participar de uma reunião ministerial por mim convocada em São Paulo, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Belém, à Rua Conselheiro Cotegipe, número 273, ou Avenida Celso Garcia, número 2200, Belenzinho, no dia 15 de janeiro do corrente, às 9 horas,
a fim de tratar de assuntos referentes à diretoria da referida igreja, visto que o irmão José Wellington, contrariando as minhas ordens, no dia 1º do corrente procedeu à eleição da diretoria, infringindo os preceitos estatutários. Tendo realizado esta reunião, em sequência, no dia 6 do corrente, transformou o culto de Santa Ceia em Assembleia Geral e constituiu-se presidente da igreja, destituindo-me indevidamente do pastorado e das minhas funções de presidente vitalício. Saudações no Senhor. Assinatura Cícero Canuto de Lima e um registro civil, provavelmente aqui, pelo que a gente pode averiguar, do cartório da Moca. Bem, irmãos, fazendo uma breve análise, a gente já vê pelo título que a carta circular era destinada a pastores da Assembleia de Deus e não restrita a São Paulo, Assembleia de Deus no Brasil. E ele convida os irmãos para participarem de uma reunião ministerial, né? Ele dá um endereço, ele chama o pastor José Wellington de irmão, e as graves acusações que eu falei aí no título essa que está constando aqui nesta circular de o pastor José Wellington, né, hoje pastor, contrariar as ordens do pastor Cícero Canuto de Lima e proceder uma eleição da diretoria, infringindo os preceitos estatutários. Então, ele contraria a ordem, né, teria contrariado ordens do pastor Canuto de Lima e também teria infringido os preceitos estatutários. E no segundo parágrafo, uma outra acusação, que o pastor José Wellington teria transformado o culto de Santa Ceia. O pastor Cícero Canuto de Lima sempre é lembrado pela ordem no culto, pelo culto racional, horário de começar, terminar, não era a favor de congressos, não permitia congressos, e eu acredito que transformar um culto de ceia em Assembleia Geral, isso já foi o cúmulo, né? E ele continua aí falando que o pastor José Wellington se constituiu presidente da igreja, ele se autoconstituiu presidente da igreja nesse culto de ceia. E outra acusação, teria destituído o pastor Cícero Canuto de Lima de forma indevida do pastorado e das funções dele de pastor presidente vitalício. Então, aí a gente encontra diversas acusações. Primeira, contrariar ordem. Segunda acusação, infringir estatuto. Outra acusação, constituir-se presidente por conta própria, destituir o pastor presidente indevidamente. Então, a gente vê nessa circular 4 acusações. Então, o pastor distribui, né, essa circular, já apontando 4 graves erros que o pastor, hoje pastor José Wellington, teria cometido. Pelo menos uma informação bate tanto com a história oficial quanto a circular, que é o quê? A questão do culto de ceia, né, ter ocorrido esse entrave, né? Então, esse entrave aí, essa mudança na liturgia foi pontuada tanto na circular quanto na biografia oficial, né, autorizada do pastor José Wellington. Como é sabido, este canal é histórico. Diante disso, após eu receber esta carta, eu entrei em contato, né, como vocês sabem,
nós da área da história temos nossos colegas, a fim de trocar ideias para não trazer informações errôneas, deturpadas. E foi isso que eu fiz nesse caso também. A fonte que eu consultei sobre a possível veracidade deste documento disse que quem estava, né, nos bastidores desse documento que eu apresentei para vocês, essa circular, na verdade, seria João Alves Correia, né, esse pastor que foi pastor presidente de Santos, que ele teria agitado para assumir a presidência do Ministério do Belém. E isso também é encontrado, né, o pastor José Wellington fala na sua biografia. Há quem diga que o pastor Cícero Canuto de Lima, ele não estava tão mal de saúde como a biografia oficial declara, e sim que ele ficou bem debilitado depois dessa transição tumultuada. E também que as versões publicadas oficialmente seriam inverídicas. E uma outra informação também dessa minha fonte é que não seria impossível, vejam bem, não seria impossível outra pessoa ter redigido essa circular e ter induzido de alguma maneira o pastor Cícero Canuto de Lima a assinar. Então, outras pessoas com interesses em destituir ou não dar andamento com o pastor José Wellington na presidência, alguém insatisfeito. Então, existe também esta possibilidade. Bem, pessoal, eu trouxe aqui então para vocês um adendo, né, no vídeo que eu já havia feito sobre a transição do pastor Cícero Canuto de Lima para o pastor José Wellington na presidência da Assembleia de Deus Ministério do Belém, São Paulo. Porém, eu não tive acesso a esse documento na época que eu fiz o vídeo. Então, eu trouxe aqui essa questão e eu chego à conclusão que sempre haverá guerras e conflitos nas transições pastorais, principalmente nas transições no cargo de pastores-presidente. A verdade sobre essa questão que nós tratamos hoje nós só saberemos lá no julgamento final, no juízo final. Por enquanto, nós temos somente especulações. Para terminar o vídeo, eu deixo para a meditação de todos Gálatas 6. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.